Bia Kicis e o deputado Zucco na área para vocês. Grande vitória aqui agora no plenário. Acabamos de conseguir aprovar a urgência do projeto do Zucco falando sobre gente, mas olha só, esse projeto, se pautarmos o mérito, vai terminar com o MST. Essa narrativa de que eles querem reforma agrária, ninguém invadir, não vai poder participar do programa de reforma agrária, não pode ser nomeado cargo público, não pode receber o Bolsa Família, chega de invasões de propriedade. Gente, uma super vitória! Uma super vitória agora! Pessoal, que alegria! Invasão é crime! Gente, a gente está desesperada! Muito bom! Vai, Bahia, fala aqui também com a gente! É uma vitória importante, nós tivemos aqui corajosos da oposição, enfrentamos a máquina do governo e aprovamos. Vamos explicar. Que vai endurecer as regras e as penas. Olha só. Eu quero explicar, eu fico contagiado aí pela alegria da Bia Kicis, porque é importante a gente enaltecer as pequenas vitórias, as pequenas, né, a vitória em batalhas importantes que a gente consegue alcançar. A Câmara aprovou urgência para projeto que prevê sanções a invasores de propriedades rurais. A proposta quer excluir esses invasores de programas sociais e proibir que ocupem cargos públicos. E daí você coloca, né, que os deputados federais aprovaram na noite de ontem esse regime de urgência com 293 votos a favor e 111 contra. Só que isso já é uma sinalização gigantesca, né, no sentido de como esse PL vai tramitar e a chance dele ser aprovado, né? Então, o projeto já está na fila para votação. A deputada federal Bia Kicis, ela falou sobre essas invasões durante o Abril Vermelho, que inclusive começaram, né? A gente viu aqui 24 áreas invadidas em 2 dias, em 11 estados e no Distrito Federal, e falando sobre como é importante tirar, né, vedar a percepção de qualquer auxílio, benefício ou participação em programas sociais federais, bem como a nomeação para ocupar cargo público de provimento efetivo, de cargo em comissão ou de agente político na administração pública direta e indireta. Quer dizer, é uma coisa básica. A gente não pode dar espaço para terrorista, para invasor de propriedade. Mas é uma vitória ao mesmo tempo, porque a gente está vendo isso, né, se tornar lei. E o Orlando Silva não gostou. Vamos colocar aqui o Orlando Silva falando sobre isso para vocês. A movimentação do MST é para lembrar a memória dos assassinados em Eldorado dos Carajás. Faz 28 anos que dezenas de trabalhadores rurais foram assassinados no Pará e nós não podemos esquecer nunca a luta que eles fizeram para que o Brasil pudesse avançar e ter reforma agrária. O fato é que o ano 2023 não houve assentamento de nenhuma família. A movimentação do MST é um protesto para que sejam retomadas as iniciativas do governo para assentamentos, para a reforma agrária e também para garantir o acesso de trabalhadores assentados a crédito, porque muitas famílias não acessam o PRONAF, que o PROGERA, que é um programa de educação para jovens em acampamentos ou em assentamentos rurais, seja retomado, porque uma boa parte deles não funciona em função da restrição orçamentária. É luta, o movimento social faz luta, reivindica. Infelizmente, a Câmara dos Deputados dá uma resposta juvenil, como a que foi feita na CCJ e como, ao que parece, será feito no plenário, com medidas inócuas que não vão ter nenhum impacto, não vão intimidar a luta do Sem Terra, e eu manifesto toda a minha solidariedade ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Eu queria ouvir o Adrilles sobre isso, porque, cara, é impressionante esse discurso. O Elon Musk fez um post falando sobre a brisa da janela de Overton aberta, a sensação de mudança com base nessa janela de Overton que está mudando, né? O vento fresco que entra pela janela de Overton aberta. Brisinha, né? Bem brisa ainda. Mas eu acho, Adrilles, que é um processo gradual. Não, eu acho que é um processo gradual, porque antigamente, é só você voltar no tempo 10 anos. O Tucano, ele olha para esse assunto, ele ia ficar naquela empolado, com terno e gravata, ele ia falar: veja bem, nós somos a favor da reforma agrária, porém, nós temos aqui que lidar com... Ele não ia lutar e nem ficar feliz, que nem a gente viu aqui a oposição, feliz com a aprovação da urgência para esse projeto de lei, de um tema que, cara, é senso comum, é bom senso. Então, Antônio, eu tenho... Eu não sou tão otimista. poliana e tão otimista quanto você em relação à janela de Overton. Invasão de propriedade privada é crime. Sim, eu sei, eu concordo. Porra! Vai lá. Olha só o nível de surrealismo em que a gente está nesse país. A gente está comemorando que houve um projeto de lei para criminalizar o que já é crime diante da Constituição. É claro que o tucanato, que o petismo, eventualmente, não iam falar nada disso, não iam comemorar um projeto assim, porque eles são um governo de esquerda.
de extrema esquerda, no caso do PT, e de esquerda, no caso do PSDB. Então, eles têm essa aproximação, esse approach a movimentos sociais, ainda que sejam movimentos criminosos. O Black Panther, lá nos anos 60, era um movimento que matava pessoas que era colhido por parte, ou grande parte, da esquerda americana. Então, a esquerda tem esse approach, a gente já falou das saidinhas aqui, a criminosos que eles consideram como vítimas sociais e legítimos representantes da marginalidade contra o Estado capitalista, né? Agora, você chegar ao ponto, não estou desmerecendo o trabalho da Bia Kicis, nem do Zuto, de forma alguma. A gente chegou num ponto em que a gente tem que criminalizar o que já é crime. A gente chegou num ponto e tem que fazer uma CPI para investigar um movimento que é em si e em essência criminoso. Ou seja, invadir propriedade privada é crime. A gente chegou num ponto em que tem um candidato favorito, ainda por cima, à Prefeitura de São Paulo, que foi o deputado mais votado do Estado de São Paulo, que é um homem que vive e apareceu de invadir propriedade privada. Entendeu? A gente está comemorando um projeto que criminaliza o que já é crime. A propriedade privada é a base fundamental da democracia e da liberdade. Você cultiva uma terra, você ganha lucro por essa terra, você faz a distribuição social, venda dos produtos alimentícios produzidos pela sua terra, você cria um livro, escreve um livro, é sua propriedade privada intelectual, você ganha lucros e a sociedade lucra com a sua propriedade. Você tem o seu corpo, meu corpo, minhas regras, né? Como propriedade privada principal. Ou seja, a propriedade privada não é uma usurpação do direito coletivo, é o contrário, ela é a base do direito coletivo. E um movimento que se coloca como criminoso, como para invadir propriedade privada, que acha que propriedade privada é roubo em essência, é um movimento essencialmente criminoso. Então, parabéns para a Bia Kicis, parabéns para os nossos deputados de direita, mas eu só não acho, Marco Antônio, que a gente está com pena já dela de overton. A gente está num momento assim ínfimo de começo, de reestruturação, de possibilidade, hein? Possibilidade de reestruturação de um legítimo Estado democrático de direito em que você, por óbvio, criminaliza quem comete crime, que é a invasão de propriedade privada. No Brasil, em que se prende pessoas por crime de opinião e quer soltar assassinos para cometer saidinha, para cometer outros crimes, a gente chegou num ponto que é absolutamente patético e maluco de comemorar e aplaudir a criminalização do crime no Brasil. É a criminalização do crime, muito bem, Adri. Pelo amor de Deus. Mas eu sei que isso é completamente absurdo, Cogos, mas é um pouco de alento, sabe por quê? Porque quando você vê o Orlando Silva pistola, aquele cara que tem aquele discurso todo aveludado, que nem o Barroso, né? Você percebe que você está cutucando as vísceras do cara ali, você está entrando no meio de um negócio que irrita ele. É que nem semana passada a galera da Globo completamente eufórica, perdida, que nem barata tonta, falando do Elon Musk. Quer dizer, a hora que você vê que o pessoal tá meio, né, perdido, desorientado, fala que não, isso é um absurdo, isso é infantil, o cara solta essa carta do infantil, você percebe que é o caminho. Eu espero que mais projetos de lei e mais políticas públicas venham no sentido de acabar com o movimento terrorista doméstico no Brasil, né? Marco Antônio, o que está acontecendo no Brasil aqui é uma palhaçada. Eu parabenizo o Coronel Zucco por uma medida que teve que ser tomada, que é o que ele conseguiu fazer, que aperta o cerco contra o MST. Só que ainda assim não é a medida que nós precisamos. O Coronel Zucco agiu muito bem, merece todos os aplausos. O MST estava sendo tratado a pão de ló, estava recebendo dinheiro tirado de quem trabalha. Quer dizer, o produtor, o fazendeiro, o agronegócio vai lá, produz, trabalha, investe o capital, e aí, via impostos, o governo estava tirando dinheiro desses produtores para dar para invasor de terra, para bandido, para ladrão, para terrorista. Então, isso é uma completa inversão. É como um pai que fala, olha, chega pro irmãozinho, olha, você vai ganhar um presente de Páscoa, um ovo gigante, porque você bateu na sua irmãzinha, quando ele deveria ser castigado. E agora o que acontece? Agora você não vai mais ganhar um ovo de Páscoa porque você fica batendo na sua irmãzinha. Não é não ganhar mais ovo de Páscoa, agora é para ser castigado. Então o MST é um movimento de invasão de terra, um aparelho socialista, revolucionário, subversivo, com táticas terroristas, que já matou gente, que já matou cabeças de gado.
Ali não era tirar as mamatinhas sociais. Mamatinha social não tinha que ter para ninguém. Ninguém tem que receber nada de graça do governo, absolutamente. O que tinha que ter para o MST é porrada de graça. Então, quando o Orlando Silva vem falar lá do massacre de Eldorado do Carajás, ali é como a polícia militar teve que fazer para tirar esses vagabundos de dentro das terras. Então, a polícia militar do estado do Paraná, lá em 1996, agiu como tem que se agir, com um ladrão, invasor de terra que se recusa a cumprir a lei e se recusa a cumprir o mandado de sair da terra que eles invadiram. Enquanto nós não entendermos isso e passarmos paninho, tá errado. O Coronel Zucco fez o que ele conseguiu fazer, muito bem. Agora, quanto mais leis, dizia Cícero, menos justiça. Quer dizer que agora você precisa de uma lei para fazer cumprir a lei. E com isso nós vamos perdendo o respeito pela lei, vamos perdendo o respeito pela lei natural, pela propriedade privada. Tem que cortar mamata de todo mundo e para bandido é pau. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.